Já pensou perfurar 700 metros no meio do deserto e encontrar água jorrando da terra? Agora imagine descobrir que ela é quente demais para tocar, salgada demais para beber e praticamente inútil. Eu vou ser sincero, se fosse comigo, eu teria fechado o poço e ido embora. Mas alguém fez uma pergunta diferente. E essa pergunta transformou o deserto do Negeu em algo que ninguém imaginava. Antes da gente continuar, se você curte descobrir como o mundo esconde soluções geniais nos lugares mais improváveis, já se inscreve no canal. E se esse tipo de conteúdo te prende até o final, já deixa o like. Porque isso mostra pro YouTube que vale a pena entregar esse vídeo para mais gente curiosa como você. Agora presta atenção, porque o que aconteceu nesse deserto muda completamente a forma como a gente enxerga a escassez. Se você encontrasse água no meio do nada, mas não pudesse usar, você desistiria? Porque o que eles fizeram depois parece roteiro de filme. E espera até você entender como peixe, lixo e sol escaldante viraram solução. O deserto do Negeu é um dos lugares mais secos de Israel. Calor acima de 40 graus. Chuva rara. Vento constante. Um lugar onde até a sombra parece cansada. Na década de 70, geólogos acreditavam que poderia existir água fóssil ali embaixo, água presa há milhares de anos, selada por camadas de rocha. Depois de muita perfuração, a 700 metros de profundidade, a broca atingiu um aquífero antigo. A água começou a subir sob pressão. Por alguns segundos, aquilo deve ter parecido um milagre. Mas tinha um problema. Ela era salobra, quase 40 graus, imprópria para consumo. Relacionada a formações profundas semelhantes ao aquífero de Arenito Núbio, aquela água não era chuva recente. Era um vestígio de um passado mais úmido. Uma lembrança geológica de quando aquela região já foi diferente. Eu fico imaginando o momento em que os engenheiros provaram aquela água esperando um milagre e perceberam que não dava para beber. Frustração total. Mas foi aí que veio a pergunta que mudou tudo. Se não podemos beber, o que pode viver nela? Percebe a diferença? Não é sobre forçar a realidade a ser perfeita. É sobre entender as regras do jogo. E a resposta estava a milhares de quilômetros dali. Os cientistas procuraram espécies que suportassem água quente e levemente salgada. E encontraram o barramundi, um peixe tropical resistente. Ele cresce rápido, tolera calor, suporta salinidade. Em ambientes certos, se desenvolve ainda melhor. Enquanto em países frios é preciso gastar energia aquecendo tanques, no Negeu o calor já vinha pronto da terra. Isso aqui é genial. Eles transformaram um defeito em vantagem. Tanques começaram a ser construídos no meio do deserto. Concreto, tubulações, sistemas de circulação. Peixes tropicais crescendo onde mal chove. Agora para por um segundo imagina a cena. Dunas ao fundo, sol escaldante e tanques cheios de vida. É quase contraditório. Água imprópria criando alimento. Deserto produzindo proteína. Mas então surgiu outro problema. E esse era perigoso. Amônia. Em qualquer piscicultura, o resíduo dos peixes pode matar tudo rapidamente. É invisível, silencioso e devastador. No deserto, descartar água não era opção. Então veio a segunda virada. A água dos tanques estava cheia de nitrogênio e fósforo. Poluente para peixe. Fertilizante para planta. Em vez de descartar, eles canalizaram essa água para plantações próximas. Palmeiras datileiras. Oliveiras. Espécies que toleram sal. E algo inesperado aconteceu. As plantas cresceram mais rápido. Produziram frutos melhores. O solo atuou como filtro natural. O que era resíduo virou adubo orgânico. E o ciclo começou a se fechar. Você já percebeu como às vezes o problema é só recurso no lugar errado? Esse sistema ficou conhecido como modelo de duplo uso. Água usada 2 vezes. Peixe alimenta a árvore. Árvore filtra solo. Mas ainda tinha um inimigo, o sol. No Negeu, o sol evapora a água rapidamente.
É quase como se o céu estivesse tentando puxar tudo de volta. Em vez de lutar contra ele, eles decidiram usar a favor. Projetos começaram a instalar painéis solares acima dos tanques. Sistema conhecido como aquavoltaico. Os painéis geram energia, fazem sombra, reduzem evaporação, diminuem estresse dos peixes. Energia limpa alimentando bombas e sistemas de monitoramento. E aqui entra uma coisa interessante: quanto mais sol, melhor o sistema funciona. Aquilo que parecia inimigo virou combustível. Eu acho isso uma das ideias mais elegantes que já vi em agricultura moderna. Nada é descartado. Tudo é redirecionado. Até o calor virou ativo estratégico. Mas vamos ser realistas. Não é perfeito. Exige monitoramento constante, controle técnico preciso, gestão cuidadosa da salinidade do solo para evitar acúmulo excessivo. Não é milagre. É engenharia inteligente aplicada com disciplina. E talvez essa seja a parte mais poderosa dessa história. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi mentalidade. O mais interessante não é o peixe. É o conceito. Usar água que ninguém quer. Utilizar o calor que todo mundo reclama. Transformar resíduo em fertilizante natural. Enquanto regiões como Califórnia, Índia e partes da África enfrentam escassez hídrica. Esse modelo mostra algo poderoso. Às vezes o futuro da agricultura não está em buscar mais recursos. Está em usar melhor os que já existem. Eu lembro quando ouvi falar disso pela primeira vez, parecia impossível. Peixe no deserto? Sério? Mas quando você entende o sistema, faz sentido. E isso muda sua visão sobre o que é terra improdutiva. O deserto do Negeu continua sendo árido. Não virou floresta. E sim virou um milagre bíblico. Mas virou prova de que escassez pode virar estratégia. Eu acho fascinante como a pergunta certa muda tudo. Não foi como limpar essa água. Foi, o que pode viver nela. E agora eu quero saber de você. Se encontrasse algo aparentemente inútil, você conseguiria enxergar potencial ali? Comenta aqui embaixo o que você achou mais impressionante. O peixe, ou o reaproveitamento da água, ou os painéis solares sobre os tanques. Se você curte histórias onde o impossível vira realidade, deixa o like. Isso ajuda demais o canal. E se prepara, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar outro lugar do planeta onde a ciência transformou o improvável em solução. E vou falar uma coisa para você. Depois que eu comecei a pesquisar esse tipo de história, eu parei de olhar para lugar ruim do mesmo jeito. Porque às vezes o problema não é falta de recurso, é falta de ideia boa para usar o que já tem.